Olá, gente, tudo bem? Boa noite. Sou Fabiana da Fundação Cultural e estamos retornando agora para dar início ao vídeo número 5 do projeto Momento Leitura, onde vocês estão lendo junto comigo o livro A Cidade do Sol. Na semana passada, no dia 30 de março, não teve leitura, então agora a gente está dando continuidade. Hoje é o vídeo 5 e na semana retrasada, né, a gente terminou até o final do capítulo 21. Então iremos iniciar agora no capítulo 22. Gostaria de agradecer a presença de todos, gostaria de agradecer as pessoas. Estou vendo que as pessoas realmente estão interessadas, entraram em contato comigo na semana passada para perguntar, né, se não teria, mas vai ter sim. Foi só um probleminha que aconteceu, tudo resolvido e agora a gente está retornando para gravar o número 5. Hoje a gente começa a partir do capítulo 22, né? Estamos entrando na história da Laila agora, a história da Marianne. Deu uma pausa, que foi a parte 1. Na parte 2 nós estamos fazendo a introdução da história da Laila, porque a partir da parte 3, que eu acho que a gente consegue começar hoje, as duas histórias vão se encontrar, certo? Mais uma vez, obrigada. E não esquecer de se inscrever, quem ainda não é inscrito, né? Se inscreve aqui no canal para vocês, além de acompanhar o Momento Leitura, acompanhar toda a programação da Fundação Cultural, tá certo? Então vamos começar a partir do capítulo 22, tá bom? Vamos lá! Capítulo 22. Janeiro de 1989. Num dia frio e nublado do mês de janeiro de 1989, quando faltavam 3 meses para ela fazer 11 anos, Laila foi com os pais e a amiga Razina ver um dos últimos comboios soviéticos que deixava a cidade. Tinha gente de um lado e de outro da avenida que levava ao clube militar perto de Vazir Akbar Khan. Ficaram parados ali, na neve lamacenta que cobria o chão, vendo a fila de tanques, caminhões blindados e jipes, enquanto a neve que caía esvoaçava diante dos faróis desses veículos. As pessoas gritavam e vaiavam. Soldados afegãos tratavam de manter aquela gente toda nas calçadas. De vez em quando precisavam disparar tiros de advertência. Mami segurava uma foto de Ahmed de Nur bem acima da cabeça. Era aquela em que os dois estavam sentados debaixo da pereira do quintal. Havia outras que, como ela, exibiam fotos de seus maridos, filhos ou irmãos, todos shahids. Alguém bateu no ombro de Laila e de Razina. Era Tariq. "Onde arranjou isso?" exclamou Razina. Achei que devia vir vestido a caráter para a ocasião, respondeu o menino que estava usando um imenso gorro de pele russo, daqueles que têm protetores de ouvido. "Que tal estou?" "Ridículo", disse Laila rindo. "Era exatamente o que eu pretendia", retrucou ele. "Seus pais vieram até aqui com você vestido desse jeito?" "Não. Na verdade, eles ficaram em casa. No outono, aquele seu tio de Gazini tinha morrido de um ataque cardíaco, e poucas semanas mais tarde, o pai de Tariq teve um infarto, o que o deixou frágil e abatido. Desde então, andava muito ansioso e deprimido. Laila estava feliz por ver Tariq assim, como ele sempre foi. Durante um bom tempo, depois que o pai ficou doente, Laila viu o amigo se arrastando por aí com o rosto sério e contraído. Os três resolveram dar uma volta enquanto os pais de Laila continuavam a ver o comboio soviético. Num ambulante, Tariq comprou um prato de feijão cozido recoberto com um espesso chutney de coentro para cada um deles. Sentaram-se para comer sob o toldo de uma loja de tapetes que estava fechada e depois Razina foi encontrar sua família. No ônibus de volta para casa, Tariq e Laila sentaram atrás dos pais dela. Mami estava na janela olhando para fora com a foto agarrada junto ao peito. Ao seu lado, Bab ouviu um sujeito indignado que dizia que os soviéticos podiam estar indo embora, mas mandariam armas para Najibullah em Cabul. "Ele não passa de um joguete. Pode apostar que os soviéticos vão continuar comandando através dele." Alguém do outro lado concordou.
Mami ia murmurando umas orações intermináveis e só parava quando ficava sem fôlego, pronunciando as últimas palavras com uma vozinha estridente e bem aguda. Mais tarde, naquele mesmo dia, Layla e Tariq foram ao cinema Park e tiveram de aguentar um filme soviético dublado em farsi, o que acabou sendo cômico, embora não fosse essa a intenção. A história se passava num navio mercante. O imediato estava apaixonado pela filha do capitão, que se chamava Aliona. De repente, há uma violenta tempestade, com raios e trovoadas, e o mar agitado açoitava o navio. Um dos marinheiros, desesperado, grita alguma coisa e ouve-se voz de um afegão absurdamente calmo dizendo: "Prezado senhor, pode ter a gentileza de me passar essa corda?" Diante disso, Tariq caiu na gargalhada e não demorou muito para os dois terem um acesso de riso incontrolável. Quando um deles se cansava, o outro fazia aquela espécie de grunhido de quem está tentando prender o riso e pronto, começava tudo outra vez. Um homem sentado 2 fileiras adiante virou para trás pedindo silêncio. Mas para o fim do filme tinha uma cena de casamento. O capitão cedeu e permitiu que a Aliona se casasse com o imediato do navio. Os recém-casados sorriam um para o outro e todos tomavam vodka. "Nunca vou me casar", sussurrou Tariq. "Nem eu", disse Layla, mas não sem um momento de hesitação que a deixou nervosa. Ficou com medo que a sua voz traísse o desapontamento que sentiu ao ouvir aquela frase. Com o coração aos pulos, a menina acrescentou, e desta feita com mais convicção: "Nunca. Casamento é besteira. Uma confusão danada. E todo o dinheiro que se gasta? Para quê? Comprando roupas que nunca mais vamos usar? De novo?" "Aham. Se por acaso eu me casar", acrescentou Tariq, "vão ter que arranjar espaço para 3 pessoas no altar. Eu, a noiva e o sujeito que vai ficar segurando o revólver apontando para minha cabeça." O homem da frente se virou novamente de cara feia. Na tela, Aliona e o marido se beijaram na boca. Ao ver esse beijo, Layla achou que ele ia perceber tudo o que estava acontecendo. Podia sentir nitidamente o coração batendo, podia ouvir o sangue pulsando, via o vulto de Tariq a seu lado, se enrijecendo, se calando. E o beijo prosseguia. De repente, a menina teve a sensação de que precisava ficar imóvel, não fazer qualquer ruído. Sentia que Tariq a fitava. Um olho no beijo, o outro nela. Exatamente como ela o fitava. Será que ele estava ouvindo o barulhinho do ar entrando e saindo por suas narinas, à espera de uma mínima falha, uma irregularidade reveladora que traísse seus pensamentos? E como seria beijá-lo? Como seria sentir aquela penugem acima dos lábios dele roçando sua própria boca? Então, Tariq se remexeu na cadeira, parecendo desconfortável, e disse com uma voz um tanto forçada: "Sabe que, se a gente tira a meleca na Sibéria, ela vira um bloquinho de gelo antes mesmo de cair no chão?" Ambos riram, mas desta vez foi um riso breve, nervoso. E quando o filme terminou e eles saíram do cinema, Layla ficou aliviada ao ver que já estava escurecendo e que não precisaria enfrentar os olhos de Tariq em plena luz do dia. Capítulo 23. Abril de 1992. 3 anos se passaram. Durante esse período, o pai de Tariq teve uma série de AVCs que o deixaram sem os movimentos da mão esquerda e com uma ligeira dificuldade de articulação. Quando estava nervoso, o que não era nada raro, os problemas da fala pioravam. Mais uma vez, Tariq cresceu e a perna mecânica ficou pequena. Ele conseguiu então uma nova graças à Cruz Vermelha, mas teve de esperar 6 meses para recebê-la. Como Razina temia, sua família levou até Lahore para casá-la com um tal primo que era dono de uma concessionária. Na manhã em que foi embora, Layla e Jit foram à sua casa para se despedir. Razina lhes disse que o primo com quem ia se casar já tinha dado entrada nos papéis para ir viver na Alemanha, onde moravam seus irmãos. Achava que, ainda esse ano, deveriam se mudar para Frankfurt. As 3 choraram abraçadas. Jit estava inconsolável. A última vez que Layla viu Razina foi quando a família
a estava ajudando a entrar no banco de trás de um táxi já lotado. A União Soviética estava se desfazendo com uma rapidez espantosa. Praticamente a cada semana, Babi voltava do trabalho contando que uma das repúblicas tinha declarado sua independência. Lituânia, Estônia, Ucrânia desceram a bandeira soviética do mastro de Kremlin. A República da Rússia acabava de nascer. Em Cabul, Najibullah mudava de tática e tentava passar a imagem de um muçulmano fervoroso. É muito pouco e está vindo tarde demais, comentou Babi. Não dá para ser o chefe da CAD num dia e no dia seguinte estar rezando numa mesquita junto com as pessoas cujos parentes você mandou torturar e matar. Ao sentir que o cerco se fechava em torno de Cabul, Najibullah tentou fazer um acordo com os mujahedins, mas estes se recusaram. Deitada na cama, Mami disse: ainda bem. Ela continuava fazendo suas vigílias pelos mujahedins e aguardando o desfile da vitória, esperando pelo momento em que os inimigos de seus filhos seriam, enfim, derrotados. E acabou acontecendo. Em abril de 1992, quando Laila fez 14 anos. Najibullah finalmente se rendeu e se refugiou no prédio da ONU, perto do Palácio Darul Aman, ao sul da capital. O jihad tinha terminado. Os vários governos comunistas que se sucediam no poder desde que Laila nasceu tinham sido derrotados. Os heróis de Mami, os companheiros de batalha de Ahmed de Nur, tinham vencido. E agora, depois de mais de uma década sacrificando tudo, deixando a própria família para ir viver nas montanhas e lutar pela soberania do Afeganistão, os mujahedins estavam vindo para Cabul em carne, sangue e ossos massacrados pela guerra. Mami conhecia a todos pelo nome. Um deles era Dostum, o espalhafatoso comandante uzbek, líder da facção Jubish e Mili, que tinha a reputação de vira-casaca. Havia também o Gulbuddin Hekmatyar, o carrancudo e veemente líder da facção Hezb-e-Islami, um pastum que fez faculdade de engenharia e que certa feita matou um estudante maoísta. Havia ainda Rabbani, o líder tadjik da facção Jamiat Islami, que era professor de lei islâmica da Universidade de Cabul na época da monarquia. Havia Sayyaf, um pastum de Pagman, ligado aos árabes muçulmanos ferrenho e líder da facção Iehad e Islam. E também Abdul Ali Mazari, o líder de facção Hizb e Wadar, conhecido como Baba Mazari por seus co-irmãos Hazaras e muito ligado aos grupos do xiita do Irã. E é claro, o herói de Mami, o aliado de Rabbani, o taciturno e carismático comandante Tadjik Ahmed Shah Massoud, o leão de Pajenshir. A mãe de Laila tinha pendurado uma foto dele em seu quarto. O rosto belo e pensativo de Massoud, com uma sobrancelha arqueada e a sua marca registrada, o pacol meio de lado na cabeça. Aquele rosto que se tornou onipresente em Cabul. Aqueles olhos profundos que fitavam a todos lados cartazes dos muros das vitrines das lojas, de bandeirinhas que tremulavam nas antenas dos táxis. Chegou o dia com que sua mãe tanto sonhou, o dia que deu sentido a todos aqueles anos de espera. Enfim, podia parar com as vigílias e seus filhos podiam descansar em paz. No dia seguinte, a rendição de Najibullah, Mami se levantou da cama. Era outra mulher. Pela primeira vez naqueles 5 anos, desde que Ahmed e Nur tinham se tornado shahids, ela não se vestiu de preto. Pôs um vestido de linho azul cobalto com bolinhas brancas e lavou as janelas, varreu o chão, arejou a casa toda, tomou um banho bem demorado. Até sua voz estava estridente de tanta felicidade. Temos que fazer uma festa, declarou e mandou Laila ir convidar os vizinhos. Diga a eles que vamos fazer um grande almoço amanhã. Parou na cozinha, olhando ao seu redor com as mãos nas cadeiras e disse num tom de repreensão meio brincalhona: O que você fez com a minha cozinha, Laila?
Uou! Não tem nada no lugar certo. Começou a trocar os lugares das tigelas e das panelas com um ar teatral, como se estivesse tomando posse daqueles objetos novamente, recuperando seu território agora que estava de volta. Layla não ficou por perto. Era melhor assim. A mãe podia ser descontrolada, tanto em seus ataques de euforia quanto em seus ataques de raiva. Com uma disposição inquietante, ela começou a cozinhar para fazer uma soup house com feijão e aneto, preparar kofta e manto, regado a iogurte fresco e salpicado com menta. Você está depilando as sobrancelhas, observou ela, abrindo um grande saco de arroz em cima da bancada da cozinha. Só um pouquinho. Mami despejou o arroz numa vasilha preta cheia de água, arregaçou as mangas e começou a remexê-lo. Como vai, Tariq? O pai dele esteve doente, disse Layla. Que idade ele tem? Não sei, acho que uns 60. Não, quantos anos tem Tariq? 16. Ele é um bom menino, não acha? Layla deu de ombros. Na verdade, não é mais um menino, não é mesmo? 16 anos já é quase um homem, não acha? Aonde você quer chegar, mami? A lugar nenhum, respondeu ela com um sorriso inocente. A lugar nenhum. Só que você... nada. É melhor eu ficar calada. Até parece, retrucou a menina, irritada com essas insinuações espirituosas e cheia de rodeios. Bom, disse a mãe, cruzando as mãos na borda da vasilha. Layla notou uma certa afetação no jeito como ela disse bom e depois cruzou as mãos, quase como se fossem gestos ensaiados. Ficou com medo do que estava por vir. Quando vocês eram pequenos e ficavam correndo por aí afora, era uma coisa, prosseguiu Mami. Não tinha mal algum nisso. Era uma gracinha. Mas agora estou vendo que você já está usando sutiã, Layla. A menina não esperava por aquilo. Aliás, você podia ter me falado do sutiã. Eu não estava nem sabendo. Fico desapontada por não ter me contado nada. E, percebendo a vantagem que levava, prosseguiu. Mas não estamos falando de mim ou do sutiã. Estamos falando de você e Tariq. Ele é um rapaz e por isso não liga a mínima para a própria reputação. Mas você, a reputação de uma menina, principalmente de uma menina bonita como você, Layla, é uma coisa delicada. É como segurar uma mainá. Basta soltar um pouco as mãos e pronto, ele sai voando. E aquela história de você pular muro e ficar quase se arrastando no quintal com Babi? Perguntou Layla, toda feliz por ter tido presença de espírito. Nós éramos primos e nos casamos. Por acaso esse rapaz pediu sua mão? Ele é um amigo, mãe. Um Rafik. Não tem nada a ver com casamento, disse Layla meio na defensiva, num tom não muito convincente, e ainda fez a besteira de acrescentar. Tariq é como um irmão para mim. Antes mesmo que o rosto de sua mãe se anuviasse e seus traços se contraíssem, a menina já sabia que tinha cometido um erro. Mas não é mesmo, retrucou Mami categórica. Não compare esse rapazinho perneta, filho de um carpinteiro, aos seus irmãos. Não existe ninguém como eles. Mas eu disse que... Não era isso que eu estava querendo dizer. Mami suspirou pelo nariz e cerrou os dentes. Bom, seja como for, prosseguiu ela, mas já sem aquele tom leve, como uma pontinha de alegria de alguns minutos atrás. O que estou tentando lhe dizer é que, se não tomar cuidado, as pessoas vão começar a falar. Layla chegou a abrir a boca para dizer alguma coisa. Não que achasse que a mãe não tinha razão. Sabia muito bem que aqueles dias de inocência, quando podia ficar tranquilamente brincando com Tariq pelas ruas, tinha terminado. Já há algum tempo vinha percebendo algo diferente no ar, sempre que os dois saíam juntos em público. Podiam sentir que as pessoas olhavam para eles, reparavam neles, cochichavam a seu respeito, e não notava nada disso antes. E talvez continuasse a não notar, mesmo agora, se não fosse por um detalhe fundamental. Tinha se apaixonado por Tariq. Estava loucamente apaixonada e sem qualquer esperança. Quando ele estava por perto, Layla não conseguia se impedir de ter os pensamentos mais escandalosos
imaginando aquele corpo esguio, nu, abraçado ao seu. Deitada na cama, à noite, pensava nele beijando a sua barriga, imaginava a doçura dos seus lábios, o toque das suas mãos no seu pescoço, no seu peito, nas suas costas e até descendo mais pelo seu corpo. Quando pensava nele desse jeito, ficava culpadíssima, mas também sentia alguma coisa diferente, uma sensação de quentura que vinha subindo desde a sua barriga até parecer que o rosto estava vermelho. Não, Mami tinha razão. Na verdade, mais do que poderia supor. Laila desconfiava que alguns vizinhos, quem sabe até a grande maioria deles, já estavam fofocando a respeito deles dois. Tinha percebido uns sorrisinhos furtivos, sabia que a vizinhança andava dizendo que eles eram um casal. Outro dia mesmo, quando estavam subindo a rua juntos, cruzaram com Rashid, o sapateiro, e sua mulher Mariam, a reboque, sempre escondida atrás da burca. Quando os dois passaram perto deles, Rashid disse em tom de brincadeira: "Ora, se não são Laila e Majnun?", referindo-se ao par romântico do tão popular poema de Nezami, uma versão farsi de Romeu e Julieta do século XII, segundo Babi, que fazia questão de frisar que Nezami escreveu a sua história sobre os amantes desafortunados 4 séculos antes de Shakespeare. Mami tinha toda a razão. O que a deixava irritada era que a mãe não merecia ter esse direito. As coisas seriam bem diferentes se fosse Babi que tocasse neste assunto. Mas Mami, depois de todos aqueles anos que passou ausente, encerrada no próprio quarto, sem querer saber onde Laila ia, com quem andava, o que pensava, não era justo. Sentia-se igualzinha àquelas panelas e vasilhas, algo que a mãe podia deixar de lado, esquecer e um belo dia reivindicar à vontade quando lhe desse na telha. Mas aquele dia era especial. Era um momento importante, e para todos eles. Seria maldade estragar tudo por causa disso. Em consideração à ocasião, Laila achou melhor deixar para lá. "Pode deixar, mãe, já entendi", disse ela. "Ótimo", retrucou sua mãe. "Então está tudo resolvido. Mas onde está Hakim? Onde será que se meteu o meu querido maridinho?" O dia estava lindíssimo, sem uma nuvem no céu, perfeito para uma festa. Os homens ficaram no quintal, sentados naquelas precárias cadeiras de armar. Tomavam chá, fumavam e em voz alta falavam animadamente sobre os planos dos mujahedins. Laila conhecia as suas linhas gerais, como o Babi tinha lhe explicado. O país se chamava agora Estado Islâmico do Afeganistão. Um conselho islâmico fundado em Peshawar por diversas facções mujahedins assumiu o controle do país por 2 meses sob a liderança de Sibghatullah Mojahid. Em seguida veio o período do governo de Rabbani, que duraria 4 meses. Durante esses 6 meses teria lugar uma Loya Jirga, a grande assembleia tradicional da qual participam os líderes dos diversos grupos e os anciãos e que constituiriam um governo interino para assumir o poder por 2 anos até a convocação de eleições democráticas. Um dos homens estava abanando uns espetos de carneiro que chiavam numa grelha improvisada. Babi e o pai de Tariq jogavam xadrez à sombra da velha pereira, tão concentrados que tinham a testa enrugada. Tariq também estava ali fora, às vezes observando a partida de xadrez, às vezes ouvindo a conversa da mesa do lado sobre política. As mulheres estavam reunidas na sala, no corredor na cozinha. Conversavam com bebês no colo, esquivando-se habilmente com rápidos movimentos dos quadris das crianças que corriam pela casa. De um toca-fitas vinha o som de um gazal executado pelo Ustad Sarahang. Laila estava na cozinha preparando jarras de dog junto com Jit. Sua amiga não era mais aquela menina tímida e séria de antes. Há vários meses aquele rosto contraído já tinha deixado de existir. Ultimamente vinha rindo abertamente com mais frequência e, como Laila pôde notar com surpresa, com um arzinho de quem flertava.
Não usava mais aquele rabo de cavalo sem graça, tinha deixado o cabelo crescer e feito umas luzes avermelhadas. Layla acabou descobrindo que o motivo de tanta transformação era um garoto de 18 anos que tinha se interessado por ela. Ele se chamava Sabir e era o goleiro do time de futebol do irmão mais velho da Jit. Ah, ele tem o sorriso mais lindo do mundo e aquele cabelo preto bem grosso, disse a menina. E claro que ninguém sabia do que estava acontecendo. Jit tinha se encontrado com ele 2 vezes, 2 encontros de apenas 15 minutos, numa pequena casa de chá em Taimani, do outro lado da cidade. Ele vai pedir a minha mão, Layla. Talvez já no próximo verão. Você acredita? Juro que eu não consigo parar de pensar nele. E a escola? Perguntou Layla. Jit abanou a cabeça e lhe deu um olhar que parecia dizer: Ora, você sabe tão bem quanto eu. Quando tivermos 20 anos, dizia Razina, Jit e eu já vamos ter parido uns 4 ou 5 filhos cada. Mas você, Layla, você ainda não vai nos deixar orgulhosíssimas. Você vai ser alguém. Sei que algum dia vou pegar um jornal e ver a sua foto na primeira página. E agora Jit estava parada ali, ao seu lado, cortando pepinos, com um ar distante e sonhador estampado no rosto. Mami também estava por perto, com um vestido de verão brilhante, descascando ovos cozidos junto com Vajma, a parteira e a mãe de Tariq. Vou dar uma foto de Ahmed Nur ao general Massoud, disse ela. E Vajma assentiu, tentando parecer interessada e sincera. Ele presidiu pessoalmente ao enterro dos 2, prosseguiu Mami, quebrando mais um ovo. Rezou uma prece diante da sepultura. Vai ser uma forma de agradecer por essa atitude tão decente. Ouvi dizer que ele é um homem sério, ponderado. Acho que vai gostar de receber esse presente. À sua volta havia um constante entre-sais de mulheres levando tigelas de curma, bandejas de mastava, vários pães e arrumando tudo isso em cima de sofrá estendida no chão da sala. De vez em quando, Tariq aparecia por ali, beliscava isso, experimentava aquilo. Homem não entra, dizia Jit. Fora, fora, exclamava Wajima. E Tariq sorria, vendo as mulheres o enxotarem daquele jeito, bem-humorado. Parecia gostar de não ser bem-vindo nesse lugar, de invadir aquela atmosfera feminina com a sua irreverência masculina. Layla se esforçava ao máximo para ignorá-lo, para não dar àquelas mulheres mais um motivo que fosse para os mexericos que já andavam fazendo. Mãe tinha então os olhos baixos e não dizia nada, mas ficava lembrando de um sonho que tinha tido algumas noites atrás. O rosto dele e o dela, juntos num espelho sob um véu verde macio, e os grãos de arroz que caíam do cabelo dele, fazendo tic-tic ao baterem na superfície do espelho. Tariq estendeu a mão para provar um pedacinho de vitela ensopada com batatas. Oh, baixa! Exclamou Jit, dando-lhe um tapinha na mão. Mesmo assim, Tariq conseguiu apanhar um pouco e riu. Atualmente era uns bons 30 centímetros mais alto que Layla. Já se barbeava, seu rosto tinha ficado mais fino, mais anguloso e os seus ombros bem mais largos. Gostava de usar calças folgadas, mocassins pretos lustrosos e camisas de mangas curtas que exibiam os seus braços agora musculosos. Graças a uns velhos halteres meio enferrujados com que ele se exercitava diariamente no quintal de casa. De uns tempos para cá, seu rosto exibia uma expressão entre belicosa e brincalhona. Deu para inclinar ligeiramente a cabeça quando falava e arquear uma sobrancelha quando ria. Deixou o cabelo crescer e vira e mexe ficava ajeitando os cachos que lhe caíam na testa, até sem necessidade. Aquele sorrisinho cínico também era novidade. Na última vez que Tariq foi enxotado da cozinha, a mãe dele viu que Layla o fitava disfarçadamente. O coração da menina pulou de susto e ela desviou os olhos encabulada. Mais que depressa, tratou de se ocupar jogando o pepino cortado na jarra com iogurte diluído e salgado. Mas podia sentir o olhar da mãe de Tariq e até mesmo seu ligeiro sorriso de quem sabe e aprova o que está acontecendo.
Os homens encheram seus pratos e copos e voltaram para o quintal. Depois que eles tinham se servido, as mulheres e as crianças se sentaram no chão ao redor da sofra para comer. Quando elas já tinham retirado os pratos, levado tudo para a cozinha e começado aquele frenesi de preparar o chá, tendo que lembrar quem preferia verde e quem preferia preto, Tarik fez um gesto com a cabeça, indicando a porta e saiu. Laila esperou uns 5 minutos e foi atrás dele. Encontrou-o 3 casas adiante, recostado na parede, na entrada de um beco estreito que separava 2 construções. Estava cantarolando uma canção, Pasto, de Eustar Aval. Mir Dazemaziba Watan. Dazemadada Watan. Esta é a nossa linda terra, esta é a nossa terra amada. E estava fumando, mais um novo hábito adquirido com os rapazes com quem Laila o tinha visto recentemente. Ela simplesmente não suportava aqueles novos amigos de Tarik. Todos se vestiam do mesmo jeito, de calça folgada e camiseta justa que deixavam bem visíveis seus braços e seu peito. Todos usavam muita colônia e todos fumavam. Circulavam pela vizinhança em grupos, fazendo piadas, rindo alto, às vezes até mexendo com as garotas com aquele mesmo sorrisinho idiota no rosto. Um dos amigos de Tarik insistia em ser chamado de Rambo, por causa de uma ligeiríssima semelhança com Sylvester Stallone. Sua mãe o mataria se soubesse que está fumando, disse Laila, olhando para um lado e para o outro antes de entrar no beco. Só que ela não sabe, retrucou ele, recuando para deixá-la passar. Mas poderia vir a saber. E quem vai contar a ela? Você? Pode contar seus segredos ao vento, mas depois não vá culpá-lo por contar tudo às árvores, disse a menina, batendo com o pé no chão. Quem disse isso? Indagou Tarik, sorrindo e erguendo a sobrancelha. Khalil Gibran. Você é uma exibida. Me dê um cigarro. Ele fez que não com a cabeça e cruzou os braços. Este era um novo item do seu repertório de poses, recostado na parede, de braços cruzados, com um cigarro pendendo no canto da boca e a perna boa meio dobrada com um ar descontraído. Por que não? Não é legal para você, disse ele. Mas é para você? Faço isso por causa das garotas. Que garotas? Elas acham que é sexy, respondeu ele todo prosa. Não é mesmo. Não? Garanto que não. Não é sexy? Você fica parecendo um quila, um retardado. Uau, e precisa ser tão dura, retrucou ele. De qualquer forma, que garotas são essas? Você está com ciúme. Eu? Não. Não estou nem aí. É só curiosidade. As duas coisas ao mesmo tempo? Impossível. E observou ele dando uma tragada no cigarro e apertando os olhos por causa da fumaça. Aposto que estão falando de nós. Laila podia ouvir a voz da mãe dizendo: é como segurar uma mainá. Basta soltar um pouco as mãos e pronto, ele sai voando. Sentiu uma pontada de culpa, mas depois calou a voz da mãe e preferiu saborear o jeito como Tarik tinha pronunciado a palavra nós. Vindo dele, parecia até alguma coisa emocionante, conspiratória. E era tranquilizador ouvi-lo dizer aquilo, assim num tom espontâneo, natural. Nós. Era como reconhecer a ligação entre ambos, cristalizá-la. Dizendo o quê? Que estamos navegando pelo rio do pecado, respondeu ele, comendo um pedaço do bolo da imoralidade, andando no riquixá da depravação, acrescentou Laila entrando na brincadeira, preparando a curva do sacrilégio. E os dois caíram na risada. De repente, Tarik notou que o cabelo dela estava crescendo. Está bonito, disse ele. Você está mudando de assunto, retrucou Laila, torcendo para não ficar vermelha. Que assunto? Aquelas meninas de cabeça oca que acham você sexy. Ora, você sabe muito bem. Sabe o quê? Que só me interesso por você. Laila se derreteu por dentro, tentou ler o rosto dele,
mas o que viu foi algo indecifrável. Aquele sorrisinho cretino e brincalhão que não combinava nada com as pálpebras semicerradas e o olhar meio desesperado. Um arzinho bem esperto, calculado para ficar exatamente a meio caminho entre a gozação e a sinceridade. Então, ele apagou o cigarro com o calcanhar da perna boa. "O que acha disso tudo?" perguntou. "Dessa história da festa?" indagou Laila. "Quem é que está sendo retardado agora?" "Dos mujahedins, Laila, da vinda deles para Cabul." "Ah!" Ela estava começando a dizer uma coisa que tinha ouvido de seu pai sobre o casamento assustador de armas e egos quando perceberam uma agitação em sua casa. Vozes altas, gritos, Laila saiu correndo e Tarik a seguiu mancando. Havia uma briga no quintal. No meio da confusão, 2 homens esbravejavam, rolando pelo chão, e entre ambos uma faca. Laila reconheceu um deles como sendo um dos sujeitos daquele grupo que estava discutindo política mais cedo. O outro era quem estava abanando os espetos de carneiro na grelha. Vários homens tentavam apartar a briga, mas Babi não se meteu. Ficou parado perto do muro, a uma boa distância da briga, junto com o pai de Tarik, que estava chorando. Todos gritavam ao seu redor, mas no meio de toda a confusão, Laila pôde distinguir uma coisa aqui e outra ali, que lhe deram uma noção do que estava acontecendo. O sujeito discutia política. Um pastum chamou Ahmed Shah Massoud de traidor, afirmando que ele tinha feito um trato com os soviéticos nos anos 1980. O homem da grelha, um tadjik, se sentiu ofendido e exigiu uma retratação. Mas o pastum se recusou. Aí o tadjik disse que, se não for por Massoud, a irmã do outro ainda estaria dando para os soldados soviéticos. Foi então que eles partiram para a briga mesmo. Um dos dois pegou uma faca, mas as opiniões divergiam quanto a qual deles. Horrorizada, Laila viu Tarik se lançar no meio da confusão. Viu ainda que um dos que antes tentavam apartar os brigões, agora também estava distribuindo socos, e achou até que tinha visto mais uma faca. Mais tarde, naquela noite, Laila ficou lembrando do desfecho daquela briga, com os homens caindo uns sobre os outros, entre berros, gritos, socos, e no meio de tudo aquilo, Tarik fazendo uma careta, com o cabelo desgrenhado, a perna mecânica solta, tentando rastejar para sair dali. As coisas foram acontecendo com uma rapidez impressionante. Logo, o Conselho das Lideranças foi convocado e Rabbani foi eleito presidente. As outras facções esbravejavam, denunciando o nepotismo. Massoud pedia paz e paciência. Hekmatyar, o que havia sido excluído, estava furioso. Os Hazaras, com seu longo histórico de opressão e negligência, também ficaram enfurecidos. Era um insulto de parte a parte. Dedos em riste, acusações, reuniões acabavam em discussões acaloradas e portas batendo. A cidade prendia o fôlego. Nas montanhas, pentes e mais pentes de balas eram enfiados nos kalashnikovs. Na falta de um inimigo comum, os mujahedins, armados até os dentes, resolveram lutar entre si. Para Cabul, chegou enfim o dia do juízo. E quando os mísseis começaram a cair sobre a capital, as pessoas correram em busca de abrigo. Foi o que fez Mami. Ela simplesmente voltou a se vestir de preto, foi para o quarto, fechou as cortinas e cobriu a cabeça com as cobertas. Capítulo 24. É o assobio, disse Laila. O maldito assobio. Não há nada que eu odeie mais. Tarik assentiu, concordando. Na verdade, não era o assobio em si, como Laila percebeu um pouco mais tarde, mas os segundos que transcorriam entre o momento em que ele começava e a explosão. Aquele tempo, breve e interminável, em que a gente fica em suspense. A sensação de não saber, a espera, como um acusado prestes a ouvir o veredito. Acontecia com mais frequência na hora do jantar, quando Babi e ela estavam à mesa.
Bastava começar aquele ruído e eles erguiam a cabeça. Os dois ouviam aquele som com o garfo parado no ar, a comida esquecida na boca. Layla podia ver o reflexo de seus rostos, parcialmente iluminados na vidraça escura da janela, as sombras estáticas projetadas na parede. O assobio, depois o estrondo, graças a Deus em outro lugar. Viam então a exalação aliviada e a certeza de que, ao menos desta vez, tinham sido poupados, ao passo que em outro ponto da cidade, entre gritos e nuvens sufocantes de fumaça, só se via correria, mãos tentando desesperadamente escavar, retirar dos escombros o que restava de uma irmã, de um irmão, de um neto. Mas a contraparte de ser poupado era a agonia de imaginar que não tinha sido, depois que o míssil explodia. Layla corria para a rua, balbuciando uma oração, com a certeza de que, desta vez, era Tariq que iria estar ali, soterrado sob as pilhas de destroços e a fumaça. À noite, ficava deitada na cama, observando os súbitos clarões refletidos na janela. Ouvia os disparos de armas automáticas e contava os mísseis que passavam zunindo sobre sua cabeça, fazendo a casa estremecer e derrubando pedaços de gelos lá do teto em cima dela. Certas noites, quando o clarão de um míssil era tão forte que se podia ler um livro com aquela luminosidade, o sono não vinha. E se por acaso ela adormecia, seus sonhos eram repletos de fogo, de membros decepados, dos gemidos dos feridos. A manhã não trazia nenhum alívio. Quando a voz do muezzin ecoava, chamando para as namás, os mujahedins depunham as armas, viravam-se para o oeste e rezavam. Depois, os tapetes eram enrolados, as armas recarregadas e as montanhas disparavam sobre Cabul, que por sua vez disparava contra as montanhas, enquanto Layla e os demais habitantes da cidade ficavam só olhando, tão impotentes quanto o velho Santiago, vendo os tubarões abocanharem o seu valioso peixe. Aonde quer que fosse, Layla via homens de Massoud. Ela os via circulando pelas ruas e parando carros, a cada 100 ou 200 metros para interrogar as pessoas. Via-os também sentados no alto dos tanques, fumando, usando uniformes e envergando aqueles indefectíveis e onipresentes pacovos. Ou ainda observando os passantes por detrás de barricadas instaladas nos cruzamentos. Não que Layla saísse muito ultimamente, e quando fazia, ia sempre acompanhada por Tariq, que parecia gostar dessa tarefa cavalheiresca. Comprei um revólver, disse ele um dia. Estavam sentados no chão do quintal da casa de Layla, debaixo da pereira. E lhe mostrou a arma. Era uma beretta, semiautomática. Para a menina, ela parecia simplesmente preta e mortal. Não gosto disso, observou ela. As armas me assustam. Na semana passada, encontraram 3 corpos numa casa em Cartessé, disse ele, girando o tambor da arma para abri-lo. Você ficou sabendo? Eram irmãs. As 3 foram estupradas e tiveram a garganta cortada. Alguém arrancou com os dentes os anéis que elas tinham nos dedos. Deu para saber por causa das marcas. Prefiro não ouvir essas coisas. Não queria que você se aborrecesse, disse Tariq. E só que eu me sinto melhor tendo isso comigo. Agora, ele era sua ligação com o mundo lá fora. Ouviu o que se passava e vinha lhe contar. Foi Tariq que lhe contou, por exemplo, que os milicianos instalados nas montanhas treinavam sua pontaria e chegavam a fazer apostas, atirando em civis cá embaixo. Eram homens, mulheres, crianças, todos escolhidos ao acaso. Ele lhe disse também que disparavam mísseis contra os carros, mas por alguma razão ignorada, deixavam os táxis em paz. O que explicava, pensou Layla, a mania que as pessoas pareciam ter adquirido recentemente de pintar os carros de amarelo. Tariq lhe falou das fronteiras móveis
e traiçoeiras que tinham passado a existir em Cabul. Por ele, Laila ficou sabendo que, por exemplo, a rua em que morava pertencia a um dos senhores da guerra, até a segunda caça, a Cássia à esquerda. Os 4 quarteirões seguintes, indo até a confeitaria perto da farmácia que foi demolida, já constituíam outro setor e se atravessassem a rua e andassem uns 500 metros para o oeste, estariam no território de um terceiro senhor da guerra e, portanto, à mercê dos franco-atiradores. Era assim que os heróis de Mami eram chamados agora, senhores da guerra. Laila também tinha ouvido as pessoas se referirem a eles como Tofangdar, ou seja, fuzileiros. Mas havia ainda quem continuasse a chamá-los de mujahedins, só que essa palavra vinha sempre acompanhada de uma careta que podia ser um risinho ou uma expressão de nojo, pois o termo despertava agora profunda aversão e desprezo, como um insulto. Tariq voltou a fechar o tambor da arma. Você seria capaz? Perguntou Laila. De quê? De usar essa coisa? De matar com ela? O rapaz enfiou o revólver na cintura da calça e disse algo a um só tempo maravilhoso e terrível. Por você, respondeu ele. Eu usaria isso para matar alguém por você, Laila. Ele chegou mais perto e suas mãos se tocaram uma vez e outra mais. Quando, com alguma hesitação, os dedos de Tariq tentaram segurar os seus, ela deixou. E quando ele se inclinou subitamente e encostou os lábios nos seus, ela também deixou. Naquele instante, tudo o que Mami tinha dito sobre reputação e mainais lhe pareceu absolutamente insignificante. Até mesmo absurdo, no meio de tanta matança e de tantas pilhagens, de todo aquele horror. Aquele beijo ali debaixo de uma árvore não podia fazer mal algum. Era uma coisinha à toa. Uma indulgência facilmente desculpável. Então deixou que Tariq a beijasse e, quando ele se afastou, Laila se inclinou para beijá-lo, com o coração aos pulos, o rosto ardendo, um fogo queimando por dentro. Em junho daquele ano, 1992, houve combates acirrados na zona oeste de Cabul, entre as forças Pashtun do senhor da guerra, Saif, e os Hazaras da facção Wahdat. O bombardeio destruiu a rede elétrica, pulverizou quarteirões inteiros de lojas e casas. Laila ouviu dizer que milicianos pashtuns estavam invadindo residências de Hazaras e fuzilando famílias inteiras em execuções sumárias. Já os Hazaras estavam retalhando, sequestrando civis pashtuns, estuprando garotas pashtuns, bombardeando bairros pashtuns e matando indiscriminadamente. Todo dia encontravam-se corpos pendurados nas árvores, às vezes tão carbonizados que era impossível identificá-los, e quase sempre com um tiro na cabeça, os olhos vazados, a língua arrancada. Babi continuava tentando convencer Mami a deixar Cabul. Tudo vai se resolver, dizia ela. Essas lutas são temporárias. Eles vão se sentar e encontrar uma solução. Essa gente só conhece a guerra, Fariba, retrucou Babi. Eles aprenderam a andar com uma mamadeira numa das mãos e a outra na arma. E uma arma na outra. Quem é você para dizer isso? Esbravejou ela. Por acaso combateu no jihad? Abandonou tudo o que tinha para arriscar a vida? Se não fossem os mujahedins, ainda seríamos escravos dos soviéticos, lembre-se disso. E agora você quer nos fazer traí-los? Os traidores não somos nós, Fariba. Pois então vá embora. Pegue a sua filha e fuja. Não se esqueça de me mandar um postal. Mas a paz está chegando e eu vou ficar bem aqui esperando por ela. As ruas ficaram tão perigosas que Babi fez algo até então inimaginável. Tirou Laila da escola e assumiu pessoalmente a sua instrução.
Toda tarde, depois que o sol se punha, Laila ia para o escritório e enquanto Hekmatyar lançava seus mísseis contra Massoud, lá dos arredores da cidade, ela e o pai falavam sobre os gazals de Hafez e as obras de seu adorado poeta afegão, o Usta Khalilullah Khalili. Bab lhe ensinou como calcular as derivadas de uma equação de segundo grau e mostrou como decompor polinômios e traçar curvas paramétricas. Ele se transformava inteiramente quando estava dando aula. Ali no seu elemento, em meio aos seus livros, parecia até mais alto. Era como se a sua voz brotasse de um lugar mais calmo e profundo, e ele quase não piscava. Laila ficou imaginando como seu pai devia ter sido antigamente, apagando o quadro negro com gestos elegantes, olhando por sobre o ombro de um aluno, numa atitude paternal e cuidadosa. Mas não era fácil prestar atenção àquelas aulas. A todo instante, Laila se distraía. Qual é a área da pirâmide, de uma pirâmide? Perguntou Bab. Mas Laila só conseguia pensar nos lábios de Tariq, no calor de seu hálito que sentiu na boca, no próprio rosto refletido naqueles olhos cor de avelã. Depois daquele dia, debaixo da pereira, tinha voltado a beijá-lo 2 vezes. Foram beijos mais longos, mais apaixonados e achava ela menos desajeitados. Em ambas as ocasiões, eles tinham se encontrado às escondidas no beco onde Tariq estava fumando no dia daquele almoço em sua casa. Na segunda vez, Laila deixou que ele tocasse os seus seios. Laila? A área da pirâmide. Onde está com a cabeça? Ai, desculpe, Bab. Deixe ver. Pirâmide, 1/3 da área da base vezes a altura. Seu pai assentiu com alguma hesitação, olhando detidamente para a filha, mas Laila estava pensando nas mãos de Tariq pressionando os seus seios e depois descendo pelas suas costas enquanto eles se beijavam e se beijavam. Certo dia, naquele mesmo mês de junho, Jit vinha voltando da escola com 2 colegas. A apenas 3 quarteirões de sua casa, as meninas foram atingidas por um míssil. Mais tarde, naquele dia terrível, Laila ficou sabendo que Nila, a mãe de Jit, tinha saído correndo pela rua onde tudo aconteceu, recolhendo pedaços do corpo da filha no avental e gritando histericamente. Seu pé direito já em decomposição, ainda calçado com a meia de nylon e o tênis roxo, seria encontrado num telhado 2 semanas depois. Na fatirra de Jit, no dia seguinte à sua morte, Laila ficou sentada naquela sala repleta de mulheres que choravam. Estava inteiramente atordoada. Era a primeira vez que morria alguém que ela conhecia, que era sua amiga, uma pessoa de quem gostava. Não conseguia aceitar a inexplicável realidade de que Jit já não existia. Jit, a menina com quem trocava bilhetinho durante as aulas, cujas unhas lixava, cujos pelos do queixo arrancava com a pinça. Jit, que ia se casar com Sabir, o goleiro. Jit estava morta, estraçalhada. Finalmente, Laila começou a chorar pela amiga, e todas as lágrimas que não conseguiu derramar no enterro dos irmãos vieram escorrendo pelo seu rosto. Capítulo 25. Laila mal conseguia se mexer, como se cada uma das suas articulações houvesse sido cimentada. Sabia que era parte daquilo, mas sentia-se distante, como se estivesse simplesmente entreouvindo uma conversa alheia. Tariq falava e Laila via a própria vida como se fosse uma corda apodrecida que arrebenta, se desfaz com todos os fios se soltando. Era uma tarde quente e úmida de agosto de 1992 e os dois estavam na sala de sua casa. Mami passou o dia inteiro com dor de estômago e ainda há pouco, apesar dos mísseis que Hekmatyar lançava lá do sul da cidade, Bab tinha saído para levá-la ao médico. E agora ali estava Tariq, sentado ao seu lado,
no sofá, com os olhos fixos no chão e as mãos entre os joelhos, dizendo que ia embora. Não que fosse mudar para outro bairro, nem que fosse sair de Cabul. Era o Afeganistão que ele estava deixando. Laila ficou completamente atordoada. Para onde? Para onde você vai? Primeiro para o Paquistão, Peshawar. Depois não sei. Talvez para o Hindustão ou o Irã. Quanto tempo? Não faço ideia. Não. Há quanto tempo já sabe disso? Só uns dias. Eu ia lhe contar, Laila, mas não tive coragem. Sei como deve estar chateada. Quando? Amanhã. Amanhã? Olhe para mim, Laila. Amanhã. É, o meu pai. O coração dele não vai aguentar toda essa guerra, essa matança. Laila escondeu o rosto nas mãos, sentindo medo de lhe comprimir o peito. Devia estar esperando por isso, pensou. Quase todos que conheciam estavam pegando suas coisas e indo embora. Todos os rostos conhecidos tinham desaparecido do bairro e atualmente, há apenas 4 meses do início dos combates entre as facções mujahedins, Laila praticamente não conhecia ninguém nas ruas. A família de Hazina tinha fugido em maio para Teherã. Vajima e seu pessoal tinha ido para Islamabad no mesmo mês. Os pais e os irmãos de Jit partiram em junho, pouco depois que ela morreu. Laila não sabia para onde tinham ido. Ouviu dizer que para Mashhad, no Irã. Depois que essa gente se foi, suas casas ficaram vazias por alguns dias, mas logo foram ocupadas por milicianos ou por estranhos que vinham morar por ali. Todos estavam indo embora. E agora Tariq também. E minha mãe já não é mais tão jovem, dizia ele. Os dois estão apavorados. Olhe para mim, Laila. Você devia ter me dito. Olhe para mim, por favor. Primeiro foi um som rouco, depois um gemido, e ela começou a chorar. Quando Tariq tentou enxugar suas lágrimas com o polegar, ela afastou sua mão. Era uma atitude egoísta e irracional, mas Laila estava furiosa porque ele a estava abandonando. Ele que era como um prolongamento dela própria, ele cujo vulto estava ao seu lado em todas as suas recordações. Como podia deixá-la? De repente bateu nele, bateu de novo e puxou seu cabelo. Ele precisou segurá-la pelos pulsos e começou a dizer alguma coisa que Laila não conseguia entender. Falava de mansinho, num tom sensato, até que sabe-se lá como o rosto dele estava colado ao seu e ela sentiu o calor daquele hábito em seus lábios outra vez. E quando ele foi se reclinando, ela também se reclinou. Nos dias e semanas que se seguiram, Laila tentou desesperadamente se lembrar do que aconteceu depois. Como um amante da arte fugindo de um museu em chamas, agarrava o que podia, um olhar, um sussurro, um gemido, buscando preservá-lo, evitar que desaparecesse. O tempo, porém, é o mais inclemente dos incêndios, e afinal não deu para salvar tudo. Mas ela conseguiu guardar algumas coisas. Aquela dor tremenda lá embaixo como nunca tinha sentido antes. A nesga de sol no tapete. Seu calcanhar roçando a superfície dura e fria da perna dele, retirada às pressas e jogada ali no chão ao seu lado. As mãos em concha nos cotovelos dele. Aquela marca de nascença no seu ombro, parecendo um bandolim de cabeça para baixo, reluzindo em vermelho. O rosto dele pairando sobre o seu. Os cachos negros balançando, tocando de leve em seus lábios, em seu queixo. O pavor de serem descobertos. A sensação de não conseguir acreditar na própria audácia, na própria coragem. O estranho e o indescritível prazer mesclado à dor. E o olhar, a imensa variedade de olhares que viu no rosto de Tariq. De apreensão, de ternura, de desculpas,
de constrangimento, mas acima de tudo mesmo, de desejo. Depois foi a loucura. Camisas abotoadas às pressas, cintos fechados, cabelos ajeitados com as mãos. Sentaram-se então ali, um ao lado do outro, impregnado do cheiro do outro, com os rostos corados, ambos atordoados, ambos sem fala diante da enormidade do que acabava de acontecer, do que tinham feito. Laila viu 3 gotinhas de sangue no tapete, do seu sangue, e imaginou os pais vindo se sentar no sofá, sem fazer ideia do pecado que ela tinha cometido. E foi então que sentiu vergonha e culpa, e lá em cima o relógio seguia marcando as horas, parecendo soar incrivelmente alto aos seus ouvidos, como o martelo de um juiz que batesse incessantemente condenando-a. Mas Tarik disse: "Venha comigo." Por um instante, Laila quase acreditou que fosse possível ir embora junto com Tarik e seus pais, fazer as malas, embarcar num ônibus, deixar para trás toda essa violência, ir ao encontro da felicidade, dos problemas, ou seja lá o que tivessem de enfrentar, mas que enfrentariam juntos. Assim, a angústia do isolamento, a solidão cruel que aguardava não precisariam existir. Podia ir. Eles dois podiam ficar juntos. Teriam mais tardes como essa. "Quero me casar com você, Laila." Pela primeira vez, desde que tinham se deitado ali no chão, ela ergueu os olhos para fitá-lo. Procurou o seu rosto. Agora não havia nele o menor vestígio de brincadeira. O seu olhar era de convicção, de uma franqueza ingênua, mas ferrenha. "Tarik, deixa que eu me case com você, Laila. Poderíamos nos casar hoje mesmo." E continuou, dizendo que iriam à mesquita, arranjariam um mulá, 2 testemunhas, seria um nikah bem rápido. Mas Laila estava pensando em sua mãe, tão obstinada e irredutível quanto os mujahedins, cercada por uma aura de rancor e desespero. Estava pensando em seu pai, que há muito já havia se rendido, transformando-se num triste e patético antagonista da mulher. "Às vezes, fico pensando que você é tudo que eu tenho, Laila." Estas eram as circunstâncias de sua vida, as verdades a que não podia fugir. "Vou pedir sua mão a Kaka Hakim. Ele vai nos dar a sua bênção, Laila. Tenho certeza que vai." Ele tinha razão. Babi daria mesmo, mas ficaria arrasado. Tarik continuava a falar, às vezes num sussurro, às vezes mais alto, ora em tom de súplica, ora refletindo, o rosto esperançoso e em seguida angustiado. "Não posso," disse Laila. "Não diga isso. Eu a amo." "Sinto muito." "Eu a amo." Há quanto tempo esperava ouvir ele dizer aquelas palavras? Quantas vezes sonhou que ele as dizia? E agora ali estavam elas, enfim. Que ironia, pensou Laila, amargurada. "Não posso deixar meu pai," disse ela. "Sou tudo o que lhe resta. O coração dele não aguentaria." Tarik sabia disso. Sabia que ela não podia simplesmente desconsiderar as obrigações de sua vida, assim como ele não podia esquecer as suas, mas prosseguiu com suas súplicas e suas refutações, suas propostas e suas desculpas, suas lágrimas e as dela. Finalmente, Laila teve de mandá-lo embora. Na soleira, fez ele prometer que não haveria despedidas. Fechou a porta e podia senti-la estremecer com os golpes dos punhos de Tarik, e ficou recostada ali, com uma das mãos agarrada à barriga e a outra tapando a própria boca, ouvindo-o jurar que voltaria para ela. Ficou assim, imóvel, até que ele se cansou e desistiu. Então ouviu seus passos, uns tanto tropegos que acabaram desaparecendo, e tudo ficou em silêncio, a não ser pelos disparos vindos das colinas e pelo pulsar de seu coração ressoando em sua barriga, em seus olhos, em seus ossos. Capítulo 26. Sem dúvida alguma, era o dia mais quente do ano.
As montanhas aprisionavam o calor escaldante, sufocando a cidade como se fosse fumaça. Fazia alguns dias que estavam sem luz. Por toda Cabul, os ventiladores estavam parados, parecendo até zombar das pessoas. Layla estava deitada, imóvel no sofá da sala, com a blusa molhada de suor. Cada exalação parecia lhe queimar a ponta do nariz. Sabia que os pais conversavam no quarto da mãe. 2 noites atrás, e ontem novamente, acordou com a impressão de ouvir vozes lá embaixo. Agora, os dois conversavam diariamente. Desde aquele tiro, desde aquele buraco no portão. Na rua, o barulho distante da artilharia e depois, mais perto, uma longa rajada de metralhadora, seguida de outra. Layla também tratava sua batalha interior. Por um lado, culpa misturada à vergonha, e por outro a convicção de que o que tinham feito não era pecado. Foi algo natural, bom, bonito, até mesmo inevitável, instigado pela simples ideia de que nunca mais voltariam a se ver. Virou-se de lado e tentou lembrar de alguma coisa. Num determinado momento, quando estavam ali deitados no chão, Tariq aproximou o rosto do seu. Depois sussurrou algo como: "Estou machucando você?" ou "Está doendo?" Layla não conseguia saber exatamente o que ele tinha dito. "Estou machucando você? Está doendo?" Fazia só 2 semanas que ele tinha ido embora e isso já estava acontecendo. O tempo começava a apagar os contornos dessas lembranças tão vivas. Layla revolvia a própria mente. O que será que ele disse? De repente, aquilo tinha se tornado uma necessidade vital. Ela precisava saber. Fechou os olhos e procurou se concentrar. Com o passar do tempo, foi aos poucos se cansando desse exercício. Começou a achar cada vez mais exaustivas essas tentativas de evocar, de desenterrar, de ressuscitar mais uma vez o que há muito tinha morrido. Na verdade, anos mais tarde, chegaria o dia em que Layla não choraria mais por essa perda. Ao menos, não tanto. Não tão constantemente. Chegaria o dia em que os detalhes daquele rosto começariam a escapar às garras da memória, em que o simples fato de ouvir uma mãe chamando o filho de Tariq pela rua não a deixaria inteiramente desnorteada. Não sentiria tanta falta dele como agora, quanto a dor de sua ausência não a deixava em paz por um momento sequer, como a dor fantasma de um membro amputado. Depois de adulta, só muito raramente, quando estava passando uma camisa ou empurrando os filhos no balanço, alguma coisa bem banal, talvez o contato quente do tapete sob os pés num dia de calor ou o contorno da testa de um estranho, trazia à tona a lembrança daquela tarde. E, de repente, tudo voltava à sua mente. A espontaneidade daquele momento, a espantosa imprudência dos dois, sua falta de jeito, a dor, o prazer, a tristeza daquele ato e o calor de seus corpos abraçados. Aquela lembrança a inundava, chegando a lhe tirar o fôlego. Mas passava, o momento passava, deixando-a vazia, sentindo apenas uma vaga inquietação. Chegou à conclusão que ele tinha perguntado: "Estou machucando você?" Isso mesmo, e ficou feliz por ter se lembrado. Então, ouviu que Babi a chamava lá em cima, pedindo-lhe que subisse depressa. Ela concordou, exclamou ele com a voz trêmula pela animação contida. "Vamos embora, Layla. Nós 3, vamos embora de Cabul." Os 3 estavam sentados na cama no quarto de Mami. Lá fora, os mísseis zuniam pelo céu e as forças de Rek, Matiar e Massoud continuavam se enfrentando sem trégua. Layla sabia que, em algum ponto da cidade, alguém tinha acabado de morrer e que um rolo de fumaça negra pairava sobre algum prédio que desmoronou em meio a uma nuvem de poeira. De manhã, haveria corpos pelo chão. Alguns seriam recolhidos, outros não. Para os cães de Cabul, que tinham adquirido gosto por carne humana,
Seria um verdadeiro banquete. Ao mesmo tempo, tudo o que queria era sair correndo por aquelas ruas. Mal podia conter a felicidade que sentia. Precisou de um grande esforço para ficar sentada ali, sem gritar de alegria. Babi disse que eles iriam primeiro para o Paquistão para tentar obter os vistos. Paquistão era onde Tariq estava. Fazia apenas 17 dias que ele tinha ido embora, pensava Laila empolgadíssima. Se pelo menos sua mãe tivesse se decidido 17 dias antes, poderiam ter viajado juntos. Neste exato momento, estaria com Tariq, mas agora isso não tinha a menor importância. Os três iam para Peshawar e lá encontrariam Tariq e seus pais. Claro que encontrariam. Tratariam dos papéis juntos e depois quem poderia saber? Quem poderia saber? Europa? América? Talvez, como Babi sempre dizia, um lugar qualquer à beira-mar. Sua mãe estava meio deitada, recostada na cabeceira da cama. Tinha os olhos inchados e não parava de puxar o cabelo. 3 dias antes, Laila saiu um pouco para respirar. Estava parada diante da casa, apoiada no portão, quando ouviu um estrondo bem forte e algo passou zunindo junto ao seu ouvido, espalhando lascas de madeira que quase atingiram seus olhos. Depois da morte de Jit, dos milhares de disparos e da miríade de mísseis que haviam sido despejados sobre Cabul, foi a visão daquele furinho no portão, a menos de 3 dedos da cabeça de sua filha, que despertou Mami. Então ela percebeu que, se uma outra guerra já tinha lhe custado 2 filhos, esta agora podia custar a vida da única que ainda tinha. Das paredes do quarto, Ahmed e Nur lhes sorriam. Laila viu que os olhos da mãe pulavam de uma foto a outra, cheios de culpa, como se pedisse consentimento deles, a sua bênção, como se quisessem lhes pedir perdão. Não temos mais nada a fazer aqui, disse Babi. Nossos filhos se foram, mas ainda temos Laila e ainda temos um ao outro, Fariba. Podemos começar uma nova vida. Esticou a mão sobre a cama. Quando se inclinou para pegar as mãos da mulher, ela deixou. No seu rosto, uma certa condescendência, uma certa resignação. Os dois ficaram ali, de mãos dadas, e depois se abraçaram em silêncio. Mami escondeu o rosto no pescoço do marido e com as mãos agarrou a camisa dele. Naquela noite, Laila custou bastante a dormir, de tão excitada que estava. Ficou deitada na cama e viu a claridade que ia surgindo no horizonte em tons vivos de laranja e amarelo. A certa altura, porém, apesar do alvoroço que a dominava e do ruído da artilharia lá fora, acabou pegando no sono. E sonhou. Estão numa praia sentados sobre uma manta. É um dia frio e nublado, mas ali, ao lado de Tariq, sob o cobertor que lhes cobria os ombros, sentia-se aquecida. Via carros estacionados por trás de uma cerquinha de madeira branca, sob um renque de palmeiras que balançavam ao vento. O vento deixava seus olhos lacrimejando, enterrava seus sapatos na areia, arrancava tufos de capim ressecado das fendas que se formavam entre as dunas. Os dois estavam observando os barcos que oscilavam ao longe. As gaivotas gritavam e estremeciam em meio àquele vento. Mais uma nuvem de areia se ergueu daquelas dunas, suaves e batidas pelo vento. Ouve-se então um ruído que parece um canto e ela lhe conta algo que Babi lhe ensinou anos atrás sobre a areia que canta. Ele esfrega a testa para tirar a areia. Ela percebe o brilho da aliança em seu dedo e é idêntica à sua própria, de ouro, com um desenho que mais parece um labirinto gravado em todo o aro. É verdade, diz ela. É a fricção de um grão no outro. Ouça só. E ele para de ouvir. Franze a testa. Ambos ficam esperando. Voltam então a ouvir aquele som. Quase um murmúrio. Quando o vento está mais brando e quando há uma rajada mais forte,
um coro choroso e agudo. Babi disse que só deveriam levar o estritamente necessário. Venderiam todo o resto. Isso deve dar para vivermos em Pachauá até eu arranjar trabalho. Passaram os 2 dias que se seguiram reunindo coisas para vender. Arrumaram tudo em grandes pilhas. No seu quarto, Laila separou roupas velhas, sapatos velhos, livros, brinquedos. Debaixo da cama encontrou uma minúscula vaquinha de vidro amarelo que Razina tinha lhe dado durante as férias da 5ª série. Um chaveiro que era uma miniatura de bola de futebol que ganhou de presente de Gide. Uma pequena zebra de madeira com rodinhas. Um astronauta de cerâmica que ela e Tarik acharam um dia na sarjeta. Ela tinha 6 anos e ele 8. Lembrava que tinham chegado a brigar para decidir qual dos dois tinha achado aquilo. Mami também estava separando as suas coisas. Havia uma certa relutância nos seus gestos e uma expressão distante. Letárgica em seus olhos, resolveu se desfazer de toda a sua louça de qualidade, de seus guardanapos, de suas joias, a não ser a aliança de casamento e da maior parte de suas roupas. Não vai vender isso, vai? Perguntou Laila, pegando o vestido de noiva da mãe, que se desdobrou e se espalhou no seu colo. Passou a mão pela renda, pela fita que debruava o decote rente ao pescoço, pelas pérolas pregadas à mão ao longo das mangas. Dando de ombros, Mami pegou o vestido do colo da filha e com um gesto brusco atirou na pilha de roupas, como se estivesse arrancando o band-aid com um único puxão, pensou Laila. Foi Babi quem teve a mais difícil das tarefas. Laila foi encontrá-lo no escritório, percorrendo as estantes com um olhar desolado. Estava usando uma velha camiseta com uma foto de Ponte Vermelha de São Francisco. Uma névoa espessa se elevava das águas revoltas e engolia os pilares da ponte. Sabe aquela velha história, disse ele. Você vai para uma ilha deserta e só pode levar 5 livros? Quais escolheria? Nunca achei que isso fosse acontecer comigo de verdade. Vamos ter de formar uma nova biblioteca, Babi. Murmurou ele com um sorriso tristonho. Não acredito que estou indo embora de Cabul. Foi aqui que estudei, que consegui meu primeiro emprego, que fui pai. É estranho pensar que em breve estarei dormindo sob o céu de uma outra cidade. Também acho estranho. Passou o dia todo com esse poema na cabeça. É sobre Cabul e Saib Tabrizi, o escreveu lá pelo século XVII, acho eu. Antigamente, o texto inteiro de cor, mas agora só consigo me lembrar desses 2 versos. Não se podem contar as luas que brilham em seus telhados, nem os 1000 sóis esplêndidos que se escondem por trás de seus muros. Quando Laila ergueu os olhos, ele estava chorando. Ah, Babi, nós vamos voltar, quando esta guerra acabar. Vamos voltar para Cabul. Inshallah. Você vai ver só, disse ela, passando o braço pela cintura do pai. Na 3ª manhã, Laila começou a levar as pilhas de coisas para o quintal e foi pondo tudo aquilo perto da ponte da frente. Depois pegaria um táxi para ir à casa de penhores. Teve de fazer inúmeras viagens da casa para o quintal, do quintal para a casa, carregando um monte de roupas, pratos e caixas e mais caixas com os livros de Babi. Lá pela hora do almoço, deveria estar exausta, pois a pilha com os pertences da família já estava lhe batendo na cintura. Mas a cada viagem que fazia, sabia que estava se aproximando o reencontro com Tarik, e a cada uma dessas viagens suas pernas iam ficando mais lépidas, seus braços mais descansados. Vamos precisar de um táxi dos grandes. Laila ergueu a cabeça. Era a Mami lá em cima no seu quarto. Estava debruçada na janela, com os cotovelos apoiados no parapeito. O sol, quente e forte, batia em seu cabelo já grisalho, iluminava o seu rosto magro e abatido. Estava com o mesmo vestido azul cobalto que tinha usado no dia em que fizeram aquele almoço 4 meses atrás. Era um vestido juvenil, destinado a mulheres mais moças, mas por um instante, sua mãe lhe pareceu uma velha.
Uma velha de braços encarquilhados, têmporas encovadas, olhos um tanto vagos, contornados por olheiras de cansaço. Uma criatura inteiramente diferente daquela mulher rechonchuda, de rosto bem redondo, que sorria radiante daquelas velhas fotos de casamento. 2, observou Laila. De onde estava, também via Bábia empilhando caixas de livros na sala de visitas. Suba aqui quando tiver terminado com isso, disse Mami. Vamos almoçar. Aquele feijão que sobrou e ovos cozidos. Meu prato predileto, disse Laila. De repente, lembrou do sonho que teve. Ela e Tarik sentados naquela manta. O mar, o vento, as dunas. Qual era o mesmo som daquelas areias que cantavam? Perguntava-se ela agora. Parou o que estava fazendo. Viu um lagarto acinzentado que vinha saindo de uma fresta no chão. O animal virou a cabeça para um lado e para o outro. Piscou os olhos, disparou para se enfiar debaixo de uma pedra. Laila voltou então a pensar na praia. Só que desta vez aquele canto estava espalhado pelo ar. E foi ficando mais forte, foi ficando cada vez mais alto, até inundar os seus ouvidos, chegando a abafar tudo mais. Nesse instante, as gaivotas eram mímicas emplumadas, abrindo e fechando o bico, sem fazer ruído algum, e as ondas que quebravam na areia, fazendo muita espuma e espirrando água, só que no mais absoluto silêncio. As areias continuavam cantando. Agora gritavam, um som que parecia um tilintar. Não era um tilintar, não, era um assobio. Laila soltou os livros que tinha nas mãos, ergueu os olhos para o céu, protegendo-os com a mão. Então ouviu um gigantesco estrondo. Às suas costas, um clarão branco. O chão tremeu sob seus pés. Algo quente e fortíssimo a atingiu vindo de trás, arrancando-se de suas sandálias. Ergueu seu corpo do chão. E lá estava ela, voando, rodopiando no ar, vendo céu, terra, novamente céu e terra. Um pedaço de pau em chamas passou raspando. Vários cacos de vidro também. E Laila teve a impressão de que podia ver cada um deles em separado, voando ao seu redor, girando lentamente, todos reluzindo ao som e lindos arco-íris minúsculos. Depois Laila bateu na parede e caiu. Recebeu no rosto e nos braços uma chuva de terra, pedrinhas vidro. A última coisa de que se deu conta foi ver algo pesadamente no chão, ali por perto, uma forma indistinta e ensanguentada. Em cima dela, as extremidades de uma ponte vermelha atravessando a espessa neblina. Vultos se moviam ao seu redor. Uma luz fluorescente brilhava no teto lá em cima. Surgiu o rosto de uma mulher que ficou pairando acima do seu. Laila voltou a mergulhar na escuridão. Outro rosto, desta vez de um homem. Um rosto de traços largos e caídos. Seus lábios se moviam, mas sem som. Tudo o que Laila podia ouvir era uma campainha. O homem acena com a mão, franze a testa, seus lábios voltam a se mover. Está doendo, dói para respirar, dói tudo. Um copo de água, uma pílula rosada. De volta à escuridão. A mulher de novo. Rosto comprido, olhos bem juntos. Está dizendo alguma coisa. Laila não consegue ouvir nada, só aquela campainha. Mas pode ver as palavras como se fosse um xarope grosso brotando da boca da mulher. Seu peito está doendo, seus braços e pernas também. Ao seu redor, há vultos se movendo. Onde está Tarik? Por que não está aqui? Escuridão. Um monte de estrelas. Barbie e ela trepados em algum lugar bem alto, bem lá no alto. Ele está apontando para um campo de cevada. Um gerador começa a funcionar. A mulher de rosto comprido está parado ali, olhando para baixo. Dói para respirar. Em algum lugar estão tocando acordeão. Graças a Deus, a pílula rosada. E então, um profundo silêncio. Um profundo silêncio que se espalha por toda a parte. É isso, gente. Por hoje é só. Conseguimos terminar a parte 2 do livro, que é a história de Laila.
né? Na próxima a gente entra na parte final, que é a parte 3, onde a história de Laila da parte 1 e de Marian da parte 1 e agora de Laila da parte 2 vão se encontrar. Estou ansiosa pelo final dessa história. E vocês estão gostando? Não esqueça de deixar aqui o comentário de vocês. Não esqueçam de curtir esse vídeo, tá bom? O vídeo 5. Semana que vem a gente continua, tá certo? Uma boa noite, um beijo para todo mundo. Tchau, tchau.